Se você não estiver feliz, você não vai, nem o que você gosta você vai fazer bem. E fazer o que a gente gosta, às vezes também, não é... Eu acho que não é receita. Bem-vindos ao Enjobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse. Sejam bem-vindos. E hoje nós temos nossa segunda participação feminina no podcast. Nós vamos conversar com a nossa convidada, Giane Lima. Giane Lima, que é especialista em profissões. Tudo bem, Giane? Boa tarde. Olá, tudo bem? Feliz de ser mais uma presença feminina aí nesse podcast. Sem dúvida nenhuma, acho que a tendência nossa é cada vez aumentar, né? Isso. Essa gama de conhecimento feminino e masculino, né? Acho que é sempre importante pra gente aprender com todo mundo, né? Não, ainda mais a profissão da Giane, que a gente tem um podcast que chama Enjob, a gente vem pra falar de profissões e ela é especialista em profissões. Então Exatamente. Tem tudo a ver, tá casando 100% do que a gente procura, vai ser legal pro caramba bater esse papo. Exatamente. Só queria lembrar a todos que essa é uma iniciativa independente e todas as opiniões citadas ou comentadas aqui somos nossas exclusivamente ou dos nossos convidados. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que você conhece e apoie esse projeto. Curta, compartilha, esteja sempre com a gente, mande pessoas e opiniões para que a gente comente nos próximos podcasts e sua participação é muito importante para que esse projeto ganhe dimensão. Exatamente, sem dúvida. Bom, seja bem-vindo então, Giane. A gente queria escutar um pouquinho de você, né? Como que você se descobriu nessa carreira, a sua trajetória, né, para compartilhar um pouco com a gente e com os ouvintes. Até porque especialista em profissões é um negócio que... Da onde parte isso? Você parte de uma área meio RH? Normalmente tá ligado mais a isso, né? Eu acho que parte mais pela viés do RH, que eu fiz psicologia, trabalhei em empresa, fui gerente de RH. Quando eu fiquei grávida, eu queria fazer algo que me desse mais tempo em casa. E aí, como eu fiz magistério, o que poderia me dar mais tempo em casa era a área da educação. Então, voltei para a área de educação para poder trabalhar meio período e cuidar do meu bebê. E eu me decepcionei. A primeira decepção que eu tive quando eu comecei a lecionar, quando eu me formei, aconteceu pela segunda vez. E aí eu falei, gente, realmente a sala de aula é maravilhosa, mas eu não me acrescento enquanto profissional na relação com os outros professores. E aquilo começou a me fazer mal, porque eu sou uma pessoa inquieta, curiosa, inovadora, e eu trabalhava num colégio super tradicional, e tudo que eu queria fazer de inovador com as crianças, eu era tolhida, rechaçada, criticada, e aquilo foi acabando com a minha autoestima. Até que um dia, conversando com uma amiga, me queixando, na verdade, ela falou, nossa, quando que você foi mais feliz na sua carreira? E eu falei para ela, você sabe que quando eu fui mais feliz foi quando eu trabalhei numa consultoria em 2001, e isso já era 2007, quando eu era dona do meu tempo, quando eu fazia as posições, quando eu falava com as pessoas, nunca tive um dia igual ao outro, eu sou muito dona do negócio. Então ela falou, poxa, então por que você não faz isso? Ah, porque eu quero trabalhar meio período. Ela falou, mas esse negócio de trabalhar meio período não está te fazendo feliz. E ela falou, conheço uma pessoa que tem uma consultoria. E aí ela ligou as coincidências da vida, essa pessoa estava procurando uma consultora. E aí eu falei, bom, fui conversar com ela num dia, comecei a trabalhar na outra semana. E voltei a ser headhunter. Daí para frente é que eu acredito que eu me tornei mesmo uma especialista em profissão, em carreira. Porque a gente fazia posições de vagas estratégicas, aquelas de níveis gerenciais altíssimos até VP que ninguém encontra, né? Você não anuncia uma vaga, não tem uma vaga para vice-presidente. Você tem que ir atrás. Então, você aprende muito. Eu trabalhei, acho que todos os mercados. E aquilo foi me dando um conhecimento de todos os tipos de carreira. Eu conversava com gente da mais diversa... Então, você vai acumulando conhecimento e traçando um perfil de como funciona o mercado farmacêutico, como funciona o mercado de engenharia, as particularidades. E aí, o que fazer só com aquilo? Como eu disse, eu sou curiosa, inquieta,
Então, só ser headhunter também já chegou num ponto que você, né, eu queria mais desafio. E aí eu fui fazer uma formação em coaching. Quando eu fui fazer a formação em coaching, a pessoa que estava dando formação olhou para mim e falou: é o segundo curso que você faz de coaching? Eu falei para ela: não, é o primeiro. Nossa, mas você então é uma coach nata. E aí eu fiz a formação com ela, depois eu fiz 1 ano de staff dela, eu reassisti o curso nem sei quantas vezes para poder absorver. E aí eu falei: dá para fazer as duas coisas. Então, a maneira como as pessoas se comportam e o que elas podem levar de melhor, eu comecei a usar. O que eu aprendi no coach, primeiro, nas entrevistas que eu fazia com os executivos. Eu fazia uma entrevista que no final acabava sendo um aconselhamento, e aí eu falei: isso daí pode dar certo. Só que na consultoria onde eu trabalhava, a dona não queria que a gente fizesse isso, ela queria só que a gente focasse em recrutamento e seleção. E eu comecei, então, a fazer à noite de sábado, atender as pessoas que iam aparecendo para fazer coach. Até que um belo dia, em 2010, essa mesma dona da consultoria falou: olha, vou fazer todas as consultoras serem PJs. Vocês têm que abrir empresa mas eu quero que vocês sejam exclusivas da empresa. E eu falei: nossa, como assim, né? Eu vou ter que, custo de abrir empresa, ainda vou ter que dar exclusividade para essa mulher. Eu falei para ela: olha, não vai dar, não. E aí eu abri a minha empresa, com o meu laptop debaixo do braço, mais uma consultora, e a gente começou. Em 10 dias eu já tinha 2 clientes, porque daí quando eu mandei e-mail para as pessoas, contando que ia sair tudo, algumas pessoas já me procuraram, eu já tinha cliente, eu já tinha como receber, não tinha nem nota fiscal, porque meu CNPJ nem tinha saído ainda. Deu muito certo, assim, de primeira. Falei: agora eu vou ter a chance de fazer as duas coisas. Então, eu comecei com recrutamento e seleção e coaching. No começo era 90% de recrutamento e seleção, 10% de coaching. Só que veio a crise de 2014. Uhum. E aí, o recrutamento e seleção fez, né? E aí, eu já tinha um escritório, eu já tinha funcionários, eu já tinha uma estrutura. E aí comecei a mandar a gente embora. Eu lembro que eu falava que no final eu era a moça do café, da limpeza, a headhunter, a coach, eu era tudo, porque ficou só eu. E aí eu comecei a investir no coaching, mais, porque daí eu tinha tempo. E aí então eu comecei, eu escrevi, eu tenho 4 publicações, 2 em livros de coaching, um de livro de emagrecimento, coach de emagrecimento, e outra publicação em empreendedorismo digital. Eu comecei a escrever, né? Quando você tem tempo, eu tinha tempo na agenda, comecei a escrever, estudar, fazer artigos para revistas, para sites, e aí a questão do coach foi crescendo. E aí chegou num dado momento que o coach passou a ser 90% do negócio e o recrutamento de seleção 10%. Eu já estava escolhendo quem eu ia fazer recrutamento de seleção. Se a vaga não fosse muito legal, não me chamasse, não brilhasse muito meus olhos, eu nem pegava. E aí, lembra que eu falei no começo, antes da gente começar a gravar, os altos e baixos, né? Uhum. E o coach foi tudo muito bem. Até chegar a pandemia, quando tudo parou, as empresas, primeira coisa que corta, eu faço muito executivo e coach, então a empresa me contrata para eu fazer coach com os executivos delas. Quando veio a pandemia, a primeira coisa que as empresas cortam é treinamento, né, e tudo mais. Tudo que não traz renda direta, né? Tudo que não traz lucro direto para a empresa, eles cortam. Eles cortam. E aí eu me vi em maus lençóis. Mais uma vez. E eu comecei, então, a empreender. Aí alguém apareceu para falar eu já tocava esse projeto do emagrecimento, eu já fazia desde 2014 formação para médico, nutricionista, preparador físico, como fala? Fisioterapeuta. Eu formo as pessoas para elas trabalharem no método Marma, que foi um método que eu criei para coach de vida saudável e emagrecimento, para que elas possam potencializar os clientes. E aí alguém falou: poxa, você faz esse trabalho tão bacana, já formou tanta gente, por que você não vai para a internet e faz um curso para as mulheres, só para mulheres?
E aí, nessa pandemia, nesse 1 ano e meio de pandemia, foi o que eu fiz. Mas a internet não é para qualquer um. É puxado. Realmente. É muito puxada, né? O investimento tem que ser muito alto. Uhum. A Eu me consistência, doei. né? Eu fiz mais de 100 lives, gente, em 1 ano. Nossa. Você entrar no meu Instagram, você tem 100 lives lá, mais de 100 lives, com certeza, nesse ano de pandemia. Caramba, tava fazendo 2, 3 lives por semana, assim, né? 4 lives por semana, Caramba, por aí. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita Realmente coisa, dá trabalho. muita coisa. Foi muito trabalho, nunca gerei tanto conteúdo, mas o lado bom dessa história, eu brinco que isso me distraiu da pandemia, né? Uhum. Porque eu tinha que pensar em conteúdo todo dia, eu tinha que fazer live quase todo dia, eu tinha que fazer postagem, eu tinha que tirar foto, quer dizer, é um trabalho. É, pauleira. E sabe que essa esfera do digital, ela cresceu na pandemia muito, né? Muitas pessoas viram uma válvula de escape, um refúgio, ou até potencializar o próprio negócio no âmbito digital, né? Não, e muita gente se descobriu, na verdade, no Verdade. digital, né? Que viu que era uma maneira de liberar o estresse, Daqui a pouco virou a negócio. angústia de estar dentro de casa e tal. E aí, do nada, ela descobriu que ela tinha um talento para um negócio Verdade. e começou a monetizar e ganhar dinheiro com isso, enfim. Você conseguiu ver um pouco desse reflexo, Giane, você que está no âmbito de carreiras, as pessoas meio que mudando de profissão ou mudando de área por consequência da pandemia e por consequência do digital, assim? Muitas pessoas, muitas pessoas. Só que eu acho que a urgência fez, e eu acabei sendo uma dessas pessoas, né? A urgência de você buscar algo rápido, não só por conta do dinheiro, você ter um propósito para aquilo te ser a tua tábua de salvação, né? Na passagem da pandemia, a falta de preparação para entrar no mercado. Porque assim como eu acredito que muitas mulheres, muitas pessoas que eu conversei, que eu fiz curso, que eu fiz mentoria, entraram com a cara e a coragem mesmo. Uhum. Sem ter noção do que era aquilo, porque aquilo era novo demais. Você não sabia exatamente o que poderia te esperar. Então, o que eu vi comigo e muitas pessoas, muita gente surtando, porque é um processo de autoconhecimento muito grande. Você gerar conteúdo todo dia, olhar para você na câmera todo dia, você falar para você, começar a live com pouquíssimas pessoas assistindo, e de repente o público vai aumentando, e aí as pessoas que estão te assistindo, elas depositam em você a esperança da vida dela. Então você começa a ser o salvador daquela pessoa. Então, aquilo vai criando um peso. O que era para ser um negócio de venda é muito mais do que um negócio de venda. Você está mexendo ali com vidas e as pessoas depositam em você. É quase que você é uma tábua de salvação que você, graças a Deus, você apareceu, você vai mudar a minha vida. Eu acho que esse ponto é o que as pessoas não se dão muito conta. Porque a pessoa, quando entra no mercado digital, a única coisa que ela quer é vender curso. E, na verdade, você está ali para impactar vidas. A gente tem que dar valor à palavra influencer, né? A gente fala que são os influencers hoje, né? Influencer é influenciar. Então, você influenciar na vida de uma pessoa, você pode influenciar positivo ou negativamente. Então, muita gente, às vezes, não tem nem a noção dos atos que faz na internet e no ponto que você está impactando a pessoa que está do outro lado. Mas eu faço para mim, eu posto, não sei o quê. Você é um influenciador. Exatamente. Não, acho que principalmente esse ponto, né, de você gerar conteúdo no sentido de conhecimento para alguém, né? É verdade. Às vezes você tem que tomar muito cuidado porque é o que a Jenny comentou. Você está lidando com pessoas do outro lado que estão depositando aquela confiança em você e você tem que estar bem preparado, né? E ir se preparando todos os dias para gerar aquele conteúdo para as pessoas. É verdade. Você tem um impacto direto na vida dela. Dependendo do que você falar, você vai mudar o rumo da vida da pessoa. Você está ali atrás da câmera, você não percebe, né? Mas... E algumas pessoas verbalizam. E aquelas que você nem sabe, né? Eu ouvi comentários do tipo, você falou isso para mim hoje. Eu não sabia quem era a pessoa.
Teve histórias bonitas de uma menina da Irlanda dizendo que eu salvei a vida dela, porque ela estava prestes a... Ela estava com uma depressão muito forte. Caramba. E ela estava prestes a fazer uma besteira e começou a me assistir sem entender português. Ela foi aprender português e ela falava, eu consigo entender. E aí ela me escrevia no direct em inglês. Ela falava, eu consigo entender 20% do que você fala, mas a sua presença, a sua luz, eu começava a live cantando, porque eu adoro cantar. E aí ela deu esse depoimento de que bom que eu estava ali, porque eu salvei a vida dela. Nossa, Caramba, isso é forte, né? Sem dúvida. É forte. E essas são as pessoas, exatamente o que você falou, são as pessoas que verbalizam, né? Outras nem verbalizam. E mesmo assim está impactando. Às vezes tem um público lá numa live de, sei lá, 5 mil pessoas e tem 50, 100 escrevendo. Mas e o restante, né? E as 400 e... que não tá 4.900 que não estão verbalizando ali, né? Mas, Eugênio, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse processo de formação para coach, quando você fez, como que isso funciona? Como que você se torna um coach? Como que é ser por exemplo, é um treinador de um treinador. Você precisa de um treinador que forma um treinador, né? Que forma um coach. E a partir de que momento você já está habilitado a praticar isso? Porque eu imagino que para ser um coach não deve bastar somente um curso. Terminei um curso lá, fiz um coach lá, fiquei, sei lá, 6 meses fazendo, terminou, tá aqui o diploma, agora você pode ser coach. Como que é? Então, o coach é uma profissão no Brasil que ela não é regulamentada, né? Nos Estados Unidos é regulamentada. Gente, o curso de coach, primeiro, parte do princípio que a pessoa tem que ter isso na alma, de querer ajudar o outro, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o curso de coach, ele é curto. Ele é curto porque a teoria, assim, não é um curso que tem uma teoria por trás, é prática. Então, são ensinados ferramentas de autoconhecimento, de atingimento de metas. Então, se você tem uma boa escuta e uma boa percepção do outro, a pior ferramenta de coach mais mal aplicada no mundo vai surtir um efeito. A gente sempre brinca com isso. Mas o curso que eu fiz, para você ter uma ideia, ele teve 3 dias de duração. O curso que eu dou também tem 3 dias de duração, só que você termina o curso, para você receber certificação, você tem que fazer um estágio de 3 meses atendendo o que a gente chama de pro bono. E aí, esses pro bonos, eles têm que fazer todas as sessões, eles têm que dar um depoimento, dizendo como é que ele entrou e como é que ele saiu do processo, para validar aquilo, e aí você, então, recebe o certificado. Qual foi o grande erro, acho que no Brasil? O coach surgiu, quem vendeu o coach, as escolas que vendiam o coach, é como o mercado digital. Você vai ficar rico, você vai trabalhar 2 horas por dia, você vai impactar milhares de vidas, né? É sempre o mesmo discurso e a gente acaba que compra. Em algum momento aí a gente é pego e fisgado com essas palavras mágicas. Então, nesse momento lá, quando eu fiz 2010, primeira formação no coach, a proposta era essa, ficar rico, trabalhar, ser dono do seu tempo, trabalhar 3 horas por semana, nananana. A minha motivação de fazer não foi essa, mesmo porque eu sou formada em psicologia, já tenho 5 anos fazendo psicologia, depois eu já tinha feito especialização em psicanálise. A minha ideia em fazer o coach é que eu ouvi que ele gerava resultado mais rápido. E eu sou uma pessoa muito de resultado, e tanto que eu não virei terapeuta, porque eu não tenho paciência de ficar 3, 4 anos com a pessoa fazendo terapia. Eu quero que a pessoa saia do lugar onde ela está, que está ruim, rápido, né? Então, a minha motivação de fazer o coach foi por isso. E aí, depois eu fiquei assistindo e reassistindo, justamente para pegar a essência de tudo, porque 3 dias você realmente não aprende tudo que você tem que aprender. Tanto que quando eu dou as minhas formações, depois, alguns alunos que se destacam, eu convido eles para que eles refaçam o curso como staff. Assim como eu fiz quando eu fui lá na Sociedade Brasileira de Coaching.
Então, o curso é curto porque é prática, é ensinado como você faz para ter uma escuta ativa, para você ter atenção no outro, para você aplicar as ferramentas. Esse é o básico. Assim como tem o curso de Design Thinking para marketing, é o mesmo princípio. É você conseguir trabalhar aquelas ferramentas. A ferramenta em si, ela não é o segredo, porque todas as ferramentas estão na internet, eu criei novas ferramentas. É como você maneja, porque a ferramenta nada mais é do que um roteiro para a conversa. Ao invés de você ter uma conversa, o que você fez hoje, e a pessoa ficar falando, tem um roteirinho ali. Então, a ferramenta é poderosa por isso. Por que o coach leva a pessoa para um outro patamar? Porque ele te ajuda a dar os passos necessários para você chegar lá, porque a cada sessão de coach você tem uma lição de casa. E que na próxima sessão você tem que ter dado conta daquela lição de casa para você dar o seu próximo passo. Então, essa é a grande beleza do coach. Só que, assim como o mercado digital, naquele momento as pessoas viram uma possibilidade maravilhosa de enriquecer. Então, as salas, a turma que eu fiz a formação de coach na sociedade, tinha mais de 100 pessoas. Caramba, quanta gente. Formaram muita gente. Imagina, 100 pessoas? Quantas pessoas dessas viraram coaches depois? Né? 1%? Pouquíssimo. Então, banalizou. O fato é esse, banalizou, todo mundo virou coach e tudo mais. E não existe um pré-requisito, nada, né? Por exemplo, você tem que ter uma experiência em alguma coisa, ou sei lá, uma formação em psicologia, que é o seu caso. Não tem, né? Então, você acaba colocando um monte de gente de áreas diferentes, correlatas, que decidiram fazer e fizeram o curso, né? Não tem nenhum pré-requisito. Na minha formação, no curso que eu dou, eu coloquei o pré-requisito da pessoa ter feito psicologia, ou nutrição, ou medicina, porque é da área da saúde. O meu curso é para pessoas da área da saúde. Mas, numa grande escola, não tem. Você fez lá a matrícula, pagou, você está fazendo o curso. Então... E isso é engraçado que banalizou, e a gente vê, né, que deu um boom, né, nesse mercado de coach de uns tempos pra cá, e aquele negócio é exatamente o que você falou, promessas impossíveis de ganhar dinheiro rápido, de enriquecimento, o negócio é pra você trabalhe 2 horas aí, passa o resto das horas na praia, uns negócios bizarros, né? Pega muita gente assim, né, cara? Pega. Porque a pessoa, ela tem, indiretamente, muita gente tem um lance meio ganancioso dentro, né? E aí vê algo tipo assim, você se esforça pouco e ganha muito. Todo mundo quer. Todo mundo quer. É impressionante. Mas sabe que é engraçado, que eu tava assistindo uma série esses dias atrás da Netflix que fala das pessoas serem enganadas, de golpes. E aí esses são uns, aí tem golpes financeiros, pirâmide e tal, um monte de coisa. E aí eu tenho um cara que dizia que ele não gostaria de viver num mundo que não existisse golpe. Porque se não existisse golpe é porque as pessoas não acreditam em mais nada. O ser humano não acredita em mais nada. E o problema do golpe é que o ser humano acredita. Ele acredita, ele, sentido. Né? ele acredita que a outra pessoa do lado dele é boa, é sincera, né? Honesta. Mas é engraçado, o golpe tem de monte. Agora com o digital, muito mais. Muito mais. Antigamente, você recebia por e-mail, recebia uma carta lá do príncipe da Nigéria que tá precisando de um empréstimo, depois ele te devolve a grana, né? Te devolve milhões. Te devolve milhões. E agora é só você entrar lá no site, sei lá, do UOL, que aparece um monte de pop-up do lado, né? Exatamente, um monte de coisa lá. Exatamente. Isso mudou completamente, né? E facilitou pra essa galera dar o golpe, né? Facilitou pra caramba. Mas voltando pro assunto do aspecto pandemia, Giane, como é que foi esse reflexo pras pessoas, da vida das pessoas, você que tá mais próxima, as pessoas da pandemia? Porque mudou muito a estrutura de trabalho, né? Então, a gente tinha muito mais presencial, agora tem muito mais home office, algumas empresas estão mesclando. Como é que foi esse impacto nas carreiras, da vida das pessoas? Você que tem esse conhecimento nessa área. As pessoas hoje, algumas empresas estão dando a opção, né, da pessoa ficar em casa ou fazer híbrido, mas tem empresas que estão falando, não, tem que voltar 100% para o escritório. Então, está tendo um impacto muito negativo para algumas pessoas, né? Eu um dia conversei com uma moça que é vendedora, ela bateu todas as metas, ultrapassou as metas de vendas durante a pandemia e a empresa pediu que todo mundo retornasse 100%.
E ela falou que ela não queria retornar. Ela bateu todas as metas trabalhando na casa dela. Ela não precisava pegar 2 horas de trânsito de manhã, mais 1h30 à noite para voltar para casa, que ela rendia muito mais em casa. E a empresa falou não. E ela estava procurando emprego em outro lugar. Então, assim, as pessoas entenderam que elas podem ser produtivas, que elas podem utilizar melhor, administrar melhor o tempo delas, estando dentro de casa. Que é importante, sim, o contato, mas essa flexibilização, eu acho que fez as pessoas mudarem. Hoje eu estou fazendo algumas posições no mercado de internet com uma startup, e eu vejo grandes diretores. Hoje mesmo conversei com um diretor de uma grande startup, e ele falava, puxa, isso daqui revolucionou a minha vida. Ter o poder de ficar em casa, fazendo as coisas do jeito que eu me sinto confortável, revolucionou. Então, as pessoas, elas estão, primeiro, nunca se falou tanto de saúde mental, emocional. As empresas voltaram a me procurar para tratar algumas pessoas. Eu estou fazendo palestra online para falar de diversidade, de novos comportamentos, porque o que eu percebo hoje, entrevistando essas pessoas? As pessoas mudaram. As pessoas encaravam o trabalho de uma maneira e a vida social de outra. Hoje elas entenderam, finalmente, que é tudo uma coisa só. Uhum. Você não pode ser uma pessoa na empresa e outra pessoa na sua casa. Porque agora você está em casa. Você é o que você é. Então, ao mesmo tempo que trouxe caiu a ficha de que eu sou uma pessoa única, que não dá para cindir profissional e pessoal, elas também começaram a questionar muitas coisas. E a gestão não estava pronta para esses questionamentos. Então, assim, eu acho que os gestores é a parte que mais está passando desafio. Uhum. Como lidar com a sua equipe agora? Porque as pessoas estão questionando coisas que antes não questionavam. As pessoas, elas estão pensando diferente. Então, os gestores estão tendo que reaprender como trabalhar a equipe deles. Então, eu acho que esse é o maior desafio desse momento. Por outro lado, a demanda de emprego, principalmente na área da internet, está extremamente aquecido e tem outras áreas que está extremamente parado. Então, gente, é aquela coisa, de novo, do altos e baixos. Tem mercado que o salário está aumentando R$5.000 por semana. Eu estava contratando um diretor de marketing na semana passada por 30 mil, hoje eu já não acho ninguém com 30 mil. Caramba. Eu tenho, já estão com uma demanda de 40. Uma pessoa de data insight, que é uma área específica da internet, gente que ganhava X e está pedindo 2X. Então, e tem aquelas áreas das empresas mais tradicionais que está cortando. Então, assim, tá oscilando demais. Agora, uma outra coisa que está me chamando muita atenção é o quanto as pessoas estão se colocando, do tipo, o que é importante um headhunter perguntar para um candidato? As pessoas não estão mais aturando perguntas bobas ou perguntas que façam elas se sentirem mal ou não ouvidas. Então, eu estou sentindo que as pessoas estão mais... A realidade está mais na cara, sabe? Quando tirou um véu, assim. Porque antes você estava procurando um emprego e você se submetia ou ao entrevistador, ou à vaga, ou ao salário. As pessoas falam, peraí, vamos trabalhar na realidade? Então, eu acho que os profissionais, eles estão mais atuantes. É o que eu tenho visto nas postagens. Outra coisa que está me chamando muita atenção e que eu acho muito bacana. CEO, CFO, CMOs, todas as cadeiras grandes das empresas atuando
atuando muito forte no LinkedIn, contando das suas próprias experiências, humanizando a relação. Então, eu acho que o ganho da pandemia, nesse sentido, está sendo grande, né? As pessoas estão se humanizando. Mas o reflexo vai vir pesado, né? Eu entendo que, na minha percepção, eu tenho amigos próximos, pessoas que no meu círculo de amizade não é uma só, tem mais que uma, que já expressaram que se a empresa me pedir para voltar pro escritório, eu provavelmente não vou voltar. Eu vou largar, ou não vou largar, vou procurar outro emprego. Porque já não se sente mais no âmbito trabalhando no local. Ainda mais se é um local distante, às vezes você se desloca muito longe, você fica tempo longe da família, e agora que você tem essa conexão, trabalhando de casa, onde você rende, o seu trabalho rende dentro de casa, e você passa muito mais tempo com a sua família, você consegue cuidar muito melhor de sua casa. Para a empresa, vai ser um desafio, exatamente o que a Jane falou, vai ser um desafio você manejar isso. Porque você pode perder muito empregado bom numa dessa. Então, e acho que ainda no sentido de você começa a impor as coisas, acho que deixa a pessoa mais irritada com essas coisas é quando você começa a impor, né? Uhum. E aí acho que esse lance, talvez, da pandemia, para muitas empresas, serviu como uma nova modalidade de trabalhar com as suas equipes, com os seus funcionários, principalmente na parte de flexibilização, porque vai chegar uma hora que, assim, por mais que a pessoa trabalhe em casa, ela consegue produzir mais e tudo mais, mas é muito comum, às vezes, a pessoa sentir falta de ter aquele lance social que envolvia quando as pessoas iam para o escritório e tal. Eu sinto falta. E aí fica uma condição muito livre para a pessoa. E você vai ver que, tipo assim, vai chegar, uma vez por semana ela vai acabar indo, ou uma vez a cada 2 semanas, para lá bater um papo com as pessoas, ver as pessoas, enfim, fazer alguma coisa. E quando a empresa tem esse lance de impor, de achar, e eu já vi em alguns casos, tipo, a empresa achar que, tipo, o funcionário que está em casa não trabalha, não faz nada, enfim. Né? E isso realmente desmotiva muita gente. Eu acho que hoje, muito mais, como a Jane mencionou, dessa parte atuante dos profissionais, vai muito disso. Então tem que ter um propósito, né? Se o cara tá feliz com o propósito da empresa e tá conectado com o dele, eu acho que ele não sai. O problema é se ele tá visualizando uma coisa e a empresa é totalmente outra. Mas é legal que hoje eu enxergo que as pessoas sabem mais o que elas querem, né? Então ela sabe o que ela quer hoje já. Então eu quero trabalhar em casa, ou eu quero trabalhar no escritório, eu não aceito isso ou não aceito aquilo. É o que a Jane falou, talvez teve uma leve inversão, onde o empregado sabe mais o que ele quer e o que ele procura, ele não fica suscetível ao empregador sempre, né? Aquela vaga ali, bom, vou ter que fazer isso, vai ser assim, não, esse eu não quero, eu vou buscar o que eu quero nas condições que eu quero e entrar no mercado de trabalho de novo. Tô certo, Jane, mais ou menos por aí? Eu acho que mais ou menos por aí. Você sabe uma coisa que para mim é saudável? Acabaram os jogos corporativos, né? Diminuíram, vamos dizer assim. Aquele joguinho, quando eu estou num departamento cheio de gente trabalhando perto de mim, cada um cria um personagem. Então, eu faço aqueles jogos políticos, corporativos, a Rádio Peão funciona. Então, cada um trabalhava para manter o seu emprego. Esse era o ponto. Eu não trabalho para o projeto da empresa, nem para a missão da empresa, trabalho para manter o meu trabalho, o meu emprego, meu salário, e se eu tiver que fazer um joguinho político aqui dentro, eu vou fazer. Agora, cada um na sua casa, você vai fazer joguinho político de que jeito? Você nem cruza mais a pessoa no corredor para fazer o tal da Rádio Peão. Você tem que trabalhar para a empresa, não tem mais lobby, você tem que trabalhar para a empresa. Você tem que fazer a empresa ter resultado, porque só assim é que o teu trabalho vai estar garantido. Então, as pessoas realmente começaram a focar no que tinha que focar. O que eu tenho que fazer para o meu trabalho sair e dar resultado? São 2 horas. Porque, gente, quantas pessoas passam o dia inteiro enrolando na frente do computador e começam a trabalhar meia hora antes do expediente acabar e precisa ficar até às 7 porque... E o cara fala, nossa, aquele cara trabalha pra caramba. Isso é clássico, né? Muito, sim. Tem bastante. Clássico. Então, isso não existe mais. Você está ali na sua casa. Você não tem que se mostrar para ninguém. É você com você mesmo. Então, assim, você vai prestar conta do final do dia com quem? Você vai fingir que trabalhou para quem? É para você.
Então, e aí você está em casa, você não tem só a demanda do trabalho, né? Você tem a demanda da casa, da roupa que tem que lavar, do filho que tem que ir para a escola, da comida que você tem que fazer. E o interessante disso que eu falava com outra pessoa essa semana que eu entrevistei, o quanto isso também tem um valor grande, porque quando você ficou lá 1 hora trabalhando num projeto e a cabeça já está saindo fumaça porque você não está tendo mais ideia. Aí você levanta, vai pôr uma roupa na máquina. Na hora que você está ali manejando a máquina, você fala, puxa, tive um insight. Você corre para frente do computador e termina o teu projeto. Então, esses intervalos que a tua casa te proporciona, você não podia fazer na empresa. Porque o cara que levanta toda hora para ir no banheiro, para tomar água, tomar cafezinho, era mal visto. Esse cara está enrolando, passa o dia inteiro levantando para tomar café. Né? Às vezes ele estava levantando para dar uma arejada, para ele ver se vinha alguma coisa na cabeça. Então, a tua casa hoje te proporciona esses intervalos que são saudáveis. Porque eu sempre falo com os meus coaches, né, Jéssica, o que acontece no coaching, ele não acontece ali na hora da sessão, ele acontece nos intervalos. É no intervalo de uma sessão e outra que você fala, puxa, aquilo fez sentido, nossa, eu tive aquele insight. Trabalhar em casa deu essa possibilidade para as pessoas. Esses intervalos, eles são muito valorosos. Sem dúvida. Então, eu acho que aguçou muito mais a criatividade das pessoas, o fato dela ficar em casa. Porque não tem justamente isso, essa pressão talvez que o ambiente de escritório meio que proporciona, né? Que tá todo mundo de olho no que você faz, você não pode levantar, tomar um café mais de 2 vezes, que você é taxado com um cara que está enrolando, enfim. Hoje as pessoas, pelo fato de elas se sentirem muito mais à vontade, eu acho que aumentou muito esse lance da criatividade da galera. Quem era meio, de certa forma, oprimido nesse lance de pensar e de como resolver as coisas, hoje se sente muito mais à vontade. É verdade. Não é pra todo mundo, né? Eu acho que tem gente que se sente mais confortável trabalhando fisicamente no local. Acho que tem pessoas que têm esse perfil. Tem pessoas que às vezes não se encaixam. Nada é pra todo mundo. Nada é pra todo mundo. Tem gente que eu ouço e fala assim, não aguento mais o home office, preciso voltar a trabalhar, e faz parte também. Mas ter essa flexibilidade entre você ter que ir ou não precisar ir, eu acho que é legal, porque daí você pode explorar o melhor do seu funcionário em todos os âmbitos. A pessoa que tá lá, que quer estar lá, ela vai ser o melhor dela lá. A pessoa que está em casa e pode estar em casa, ela pode ser o melhor dela dentro da casa dela. E aí, para a empresa, isso vai ser o mais benéfico, né? Você vai estar extraindo o melhor de cada um, em cada posição. Você foca na produtividade. Foca na produtividade. Acho que é esse o lance. Você foca na produtividade. A pessoa produzir o que ela precisa produzir, tá excelente. Da forma que ela... Desde que não seja nada ilícito, mas da forma como ela tá produzindo, pouco importa. Agora, para você, Giane, as pessoas que passam por você quando te procuram, te contratam, seja para headhunter, seja para um coach, existe muitas pessoas que muitas vezes te procuram, por exemplo, eu quero uma área, eu quero ser, sei lá, engenheiro de alguma coisa. E daí, nesse trabalho que você faz com essa pessoa, você descobre que, no final das contas, acho que não era isso que ela queria fazer. Não era engenheiro que ela queria ser. Talvez ela quisesse, sei lá, ser médico, não sei, uma coisa totalmente diferente. E você consegue despertar isso nela. Porque muitas vezes a pessoa é encaminhada no início da sua carreira, ou por uma família, ou por um amigo, para uma carreira que ela foi colocada lá. Às vezes ela está até confortável em fazer aquilo. Mas não é o que ela quer realmente fazer, não é o que faz ela feliz. Como é que é seu trabalho nisso? Acontece. É muito... Não dá nem para explicar muito com palavras. É assim, quando a pessoa vem para mim, Giane, eu quero me recolocar em outra empresa. E aí você começa a trabalhar. E aí trabalha, vamos ver o seu network, vamos arrumar seu LinkedIn, vamos arrumar seu currículo. Mas o negócio patina. Nada dá certo. A pessoa vai em entrevista, não dá certo, faz tal coisa. E aí, já aconteceram alguns casos. Assim, lembro um caso que me marcou muito, de uma moça, e ela fazia tudo direitinho, apareceu entrevista, mas essa menina não ia, não acontecia. Aí um dia eu falei para ela, o que você ainda não me contou? O que está faltando aqui na nossa conversa que ainda não foi dito? Realmente você quer se recolocar? Ou você tem outro desejo?
E ela falou, eu tenho desejo de empreender. Eu falei, meu Deus, mas você não me falou isso na primeira sessão, a gente está na sexta e o negócio não está andando. Então, assim, quando eu percebo que a pessoa está fazendo tudo certo, mas não está tendo ganho, aí tem alguma coisa por trás. E aí eu questiono, já parou para pensar que isso não é o teu desejo? Você não nasceu para fazer isso? Porque às vezes a gente é... Sabe qual é o grande problema? Quando você é bom naquilo, e você... Mas mesmo assim não é aquilo. Isso foi até uma reflexão minha por esse projeto digital. As pessoas falam, gente, você é muito boa, né? E, gente, o fato de eu ser boa nisso que eu faço, não quer dizer que isso seja para mim. Né? Às vezes você tem um talento. Quantas pessoas você conhece que canta fenomenalmente e não faz sucesso? Então, assim, ter o talento não faz de você a pessoa certa para aquilo. Então, as ferramentas de autoconhecimento, de pontos fortes, de você reconhecer os seus talentos, de saber onde você quer chegar, de visualizar, elas vão te ajudar a falar, é isso mesmo que eu quero. E já aconteceu várias vezes, da pessoa achar que ela quer trabalhar numa empresa e, na verdade, ela quer empreender. E aí, o que fazer para empreender? É o momento de empreender? Em que momento que eu vou fazer isso? Então, eu já sei que é isso, então o meu roadmap vai ser o outro. Mas tem que descobrir. Porque se você não descobre, você vai ficar fazendo a coisa bem feita e não vai gerar resultado. Eu pergunto isso porque eu vejo que o seu trabalho ele está muito ligado à felicidade da pessoa que você está lidando. Você falou tudo. Não é somente recolocar. Preciso de um emprego, preciso pagar minhas contas. Não é só isso. Não é. Eu tive um professor no passado que ele dizia que a gente não tem que fazer o que gosta, a gente tem que gostar do que faz. Exatamente. Era esse o dilema dele. Você tem que gostar do que faz. Mas daí é difícil, porque o fazer o que gosta seria a felicidade da pessoa. Fazer o que gosta. Eu quero fazer o que eu gosto. Só que você tem que monetizar isso de alguma forma. Então, você tem que achar o equilíbrio entre a monetização e o que você gosta de fazer para você se encaixar no lugar, né? E esse trabalho que você faz de headhunter, de coach, tá muito conectado à felicidade daquela pessoa, né? Porque é a satisfação dela, ela vai fazer todos os dias da vida dela aquilo. E acho que deve ser para você, acho que você deve ter algumas reflexões nesse sentido, de parar pra pensar, eu tô mexendo com a vida da pessoa, não é só um emprego que eu tô dando para ela. Não. Né? Eu falo isso para todos os... Porque quando, por exemplo, um diretor quer me contratar para fazer coach com o gestor dele. E aí, sempre eu pego a pessoa, ela está infeliz. Ela está sempre infeliz. O cara fala assim, não, porque ele é procrastinador, porque ele é controlador, ou porque ele não está trazendo resultado, né? Todas as faltas, todas as competências que eles acham que estão faltando, e eu sou a pessoa que vai desenvolver aquelas competências, tá? Que estão na cabeça dele faltando. E aí pego a pessoa e ela está infeliz. O único problema dela é que ela está infeliz. Ela tem as competências, ela tem a parte técnica, ela tem tudo, só que ela está infeliz, ela está com a autoestima baixa, ela não sabe como sair daquele lugar, está presa, se sentindo presa. O fato é que ela está infeliz. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, gente feliz trabalha bem pra caramba. Muito bem. Traz resultado fenomenal. Gente infeliz é uma merda. Porque só vai reclamar, só vai ver o lado ruim, né? Então, assim, o meu trabalho, em primeiro lugar, é fazer a pessoa entender que ela está infeliz. Ela, às vezes, não sabe que ela está infeliz, tá? Ela acha que ela não enquadra mesmo, ela acha que ela é centralizadora mesmo, ela acha que ela precisa desenvolver mesmo. E aí, conforme a gente vai conversando, ela vai percebendo que, assim, não estava tão boa a autoestima dela, que ela estava fazendo tudo certo, só que ela não estava empenhando no relacionamento com a equipe. Então, por exemplo, o meu fone está caindo. Eu tive um caso de um gerente executivo que ele falava assim, meu diretor vive falando que eu não me dou bem com a minha equipe. E aí,
numa sessão, no final da sessão, ele falou: gostaria muito de fazer alguma coisa com a minha equipe que fizesse diferença. Falei para ele: quantas vezes você já sentou com a sua equipe e contou a sua história profissional? Como você chegou aonde você está hoje? Ele falou: nenhuma. Então, só para resumir, uma tarefa foi ele contar a história dele para a equipe. Depois ele começou a fazer um clube do livro. Então, toda segunda-feira, no começo da primeira reunião que eles faziam semanalmente, ele levou um livro e contou a sinopse, fez a indicação, e depois, a cada semana, alguém da equipe indicava um livro e contava por que estava indicando. Bom, esse homem hoje na empresa virou referência de gestão de equipe. E aí um dia o diretor falou: não sei o que você fez, mas o cara mudou da água para o vinho. Eu não fiz nada, né? E aí a gente é tão cético com as pequenas coisas que quando eu falei para ele contar a história dele, ele falou: mas isso é tão pouco, mas isso é tão bobo, mas isso é tão... Eu falei: olha, eu sei que você não está acreditando, mas vamos fazer um combinado? Faz sem acreditar mesmo. Depois você me conta o resultado. Se for uma merda, tudo bem, eu não falo mais nada. E ele voltou numa felicidade, porque as pessoas adoraram ouvir a história dele, que era uma história muito bonita, muito valorosa. As pessoas interagiram, fizeram perguntas, e aí queria saber mais. E aí, quando ele propôs fazer o Clube do Livro, as pessoas acharam mais, quero saber quais os livros que você lê. E aí, chegou ao ponto, da semana passada, se eu não me engano, de um dos diretores de uma outra área, da área financeira, que nem era a área dele, dar os parabéns para ele, porque ficou sabendo que ele... Então, assim, se você não estiver feliz, você não vai, nem o que você gosta você vai fazer bem. E fazer o que a gente gosta, às vezes também, não é... Eu acho que não é receita também, sabe? Porque eu vou falar para você, de novo nesse projeto digital. Eu era feliz fazendo. Achava que eu era feliz fazendo. Só que a energia que eu gastava para aquilo estava sendo além. Então, a gente também tem que saber, sabe? Sabe quando você compra uma mansão? Você está feliz, você conseguiu comprar a mansão. Só que você viu que você não tem empregado para limpar a mansão e você todo dia vai ter que limpar a mansão sozinha. Chega uma hora que você fala: cara, quero morar na kitnet. E sair para passear. Entende isso? Então, assim, tem que estar feliz. Acho que é a parte mais importante, sem dúvida. Esse processo de Job Hunter eu vejo muito disso, né? Que você lidar diretamente com a felicidade da pessoa. E é legal isso. Já aconteceu, Jane, de alguma vez... muitas vezes você é contratada pelas empresas, né? Então, você é contratada pelas empresas para fazer um treinamento com os executivos da empresa. E o que a empresa espera disso é que, sei lá, os executivos sejam melhores gestores com seus liderados e também aumente a lucratividade, a capacidade de produção da empresa, esse tipo de coisa. Alguma vez já saiu pela culatra? Do tipo, você conversar com um executivo e nesse papo de coaching, esse papo de treinamento, ele mesmo descobrir que ele está infeliz ali, ou que ele está num burnout de trabalho e que no lugar dele não é muito ali. Ou seja, para a vida dele foi muito positivo. Para a empresa talvez nem tanto, que arriscou perder o cara, sabe? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já. Já aconteceu. Já aconteceu. E aí eu sou sempre muito ética e eu paro o processo. Falei: bom, se você chegou a essa conclusão, porque assim, eu deixo muito claro, quando eu sou contratada pela empresa, eu falo para o meu coach o seguinte: você é meu coach, mas o meu cliente é a empresa. É ela que está me pagando. Então, eu devo satisfação para a empresa. O que a gente conversa na sessão é 100% sigiloso, mas eu presto conta para a empresa. Então, se você chega para mim e fala que você percebeu que o seu lugar não é aqui, a gente vai parar e ver o que faz.
ou eu vou ter que reportar isso. O que a gente vai fazer? Porque daí a gente precisa entrar num acordo do que fazer. Eu não posso simplesmente continuar com essa pessoa. Caramba, que dilema difícil pra você, hein, cara? Não, e já chegou a acontecer, tipo assim, da pessoa que foi procurar você e teve esse episódio, ela fala assim, mas o que você fez, meu funcionário? Eu contratei você pra melhorar ele aqui dentro, você tá falando que ele vai embora? Mas você sabe, às vezes, esse caso específico, o RH já tinha me avisado que eu era a última tentativa. Uhum. Que não sabia se ele realmente seguiria. Ou seja, ou você resgata ele ou você chuta ele pra fora. Vai ser mais ou menos assim, né? Ou ele vai de vez ou você vai tentar resgatar ele, mais ou menos isso. Ou ele percebe que o lugar dele não é aqui, tá tudo bem. Ou se for aqui, para você ajudá-lo a perceber que era aqui. Então, assim, gente, é que nem pai de criança. Você sabe qual é o problema do seu filho, né? O gestor também sabe. Então, sim, ele já sinaliza aquilo. E aí eu já fui também, depois, sinalizando o RH. E se ele perceber que aqui realmente não é o lugar, qual é o procedimento? Né? Porque, assim, eu faço uma conversa de alinhamento antecipada muito bem fechada. Eu anoto tudo que eles me falam e vou item por item sabendo. Bom, e se acontecer isso que vocês falaram, como é que vocês querem que eu reporte isso para vocês? Então, eu preciso fechar muito bem ali essa coisa, porque na hora que aparecer, porque se eles estão falando é porque tem possibilidade de aparecer. Uhum. Então, aí eu volto e falo, olha, lembra que você falou que o cara, assim, então, como é que a gente conduz? Então, aconteceu, essa pessoa saiu da empresa, ela foi para uma outra empresa, chegou nessa outra empresa, ela pediu para o RH daquela empresa me contratar para fazer coach para ele ter a adaptação melhor, porque ele mudou de estado e tudo. Ele ficou, eu fiz, aí ele ficou uns 2 anos nessa empresa, e aí ele teve um problema que ele precisava voltar para o estado dele. Aí ele pediu que essa empresa, como ele era um alto executivo, ele pediu que a empresa pagasse um outplacement para ele. Ele me recontratou, fiz 3 anos seguidos Caramba. de processo com essa pessoa e hoje ele está, enfim. Mas o mais legal dessa história é que ele sai de uma empresa multinacional do estado de São Paulo, vai para o Nordeste e volta para uma multinacional no Mato Grosso para ganhar menos. Porque ele percebeu que a felicidade dele estava ali na terra natal dele, perto da família dele, que dinheiro não era tudo. Então, de novo, a gente fala de felicidade. Mas é muito legal acompanhar essa história, né? Muito legal. Muito legal, o mais legal falam para ele, de ver quem ele era quando a gente começou há 3 anos e hoje, quanto ele cresceu. Você participou de um processo de descoberta. Ele se descobriu, né? Nesse período. Total. Nossa, É muito louco. legal. A gente teve também um episódio que a gente gravou com o Fernando, né? Ele comentou, ele chegou a ser presidente a nível América Latina, Sim. né? E ele falou que viajava, tipo, 150 dias por ano. É um negócio muito ganhava louco. dinheiro, muito dinheiro, mas ele não estava feliz, porque ele não conseguia ter tempo para a família. Era o tempo Ele percebeu todo... que ele ia morrer, né? Exatamente. Então, que ele ia morrer. Muito louco. E faz total sentido, né? Não é só o dinheiro ali, a pessoa ser bem remunerada que vai fazer com que ela tá feliz desempenhando o papel dela. Né? É que eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma concepção de carreira onde ela pensa assim, bom, eu vou começar lá com o meu estágio ou que seja, um trabalho de base, e daí você vira um analista, você vai subindo, mas você tá almejando ali, pô, vice-presidência, eu quero ser um presidente de empresa, quero ser um diretor, mas muitas vezes o seu lugar não tá ali não. Muitas vezes o seu lugar tá antes e não tem problema nenhum nisso. Exatamente. Porque não tem a ver com o dinheiro que você vai receber, tem a ver com a felicidade que você vai ter trabalhando, né? E, gente, vamos ser bem realista, porque quantas cadeiras de analista tem numa empresa? Quantas de VP e de presidente? Uhum. Então, assim, não adianta todo mundo que entrou ali como trainee, achar que vai chegar na presidência, porque só tem uma cadeira na presidência, só tem uma cadeira na vice-presidência. Algumas poucas cadeiras na diretoria. Então, mas todo mundo
parece que é a cenoura, né? Que você corre atrás. Então, assim, eu acho que eu já entrevistei gente que até outro dia estava uma discussão dessa no LinkedIn. Porque o cara está há 10 anos como analista sênior. Essa pessoa é taxada de acomodada. Gente, isso é um jeito de se ver. O outro jeito ela gosta do que ela faz, ela não quer ser gerente. Né? Um belo vendedor não vai ser um ótimo gerente. Ele é um ótimo vendedor. Ele quer ser vendedor. Então, as pessoas precisam parar de achar que a tua escolha, a gente julga muito, né? Outra coisa que eu vejo as pessoas julgando muito. A pessoa passou 2 anos em cada empresa. Mas será que ela é confiável? Ela passou 2 anos em cada empresa. Gente, as pessoas mudam. Eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás, vocês também não são. Então, a gente precisa meio que parar de julgar sobre a sua ótica. Veja, entenda por que a pessoa está há 10 anos como analista sênior. Eu adoro o que eu faço. Acabou. E até algumas empresas cometem esse erro, né? Na hora de fazer uma promoção, vamos promover o mais antigo da casa. Às vezes promove a pessoa que tem mais tempo ali, a pessoa que está no sênior. Ou o melhor vendedor. Ou o melhor vendedor, vou promover o melhor vendedor para ser um gerente de vendas. Mas não significa, porque a pessoa não quer. Não só a pessoa não quer, mas muitas vezes a pessoa não é boa para aquilo, não é o negócio dela. Porque você vai trabalhar com liderados a partir dali, então vira um negócio que é gestão. Tem gente que não se encaixa muito numa vaga de gestão. Muda o cenário se passar de uma analista para uma área de gestão, onde você vai ter liderados, e muda muito. Né? E às vezes você tirou o cara dali da posição dele como melhor vendedor do departamento, colocou ele como um gestor, você ganhou um péssimo gestor e perdeu um ótimo vendedor. Exatamente. E a pessoa que era vendedor ganhava mais que o gestor. Então. Se eu falar em dinheiro... Em bonificação, em vendas, né? Às vezes o vendedor ganha mais que o gerente. Então, eu acho que essa nova era... Há uns 5 anos atrás, gente, a gente já tinha previsão de que em alguns anos os trabalhos seriam home office. Vocês lembram disso? Eu lembro de comentar. Comentava-se, mas a gente nunca imaginava que ia ser tão rápido, né? A pandemia fez um negócio a partir de agora. É que a pandemia forçou, né? Forçou, na verdade, totalmente. A gente tem um sério problema, principalmente burocrático, né? Nas nossas leis trabalhistas. Eu acho que deixa o negócio moroso de se acontecer, né? Eu acho que a pandemia acelerou todo esse processo. Os caras se viram no meio de uma situação onde a gente tem que parar e resolver isso aqui agora, senão o pessoal não trabalha mais. Você sabe que hoje tem até um aplicativo de monitoramento, porque teve empresa que teve que mandar cadeira para casa das pessoas, porque ela não tem condição de trabalho. Então, é sério também todo esse manejo, mas aonde eu quero chegar é que, assim, quando a gente, há 5 anos atrás, ouviu alguém dizer que há muito pouco tempo as pessoas trabalhavam em casa, parecia que a gente estava num cenário de 2050, 2100. É verdade. Né? Que era uma coisa assim, fora do... Assim como hoje a gente falar que daqui a pouco vai ter carro voador. Então, é uma realidade hoje e, de novo, por mais que a gente se ache mais preparado, a gente nunca está preparado para aquilo que está vindo. A gente tem que aprender a andar de bicicleta andando. A gente não aprende a andar de bicicleta olhando ou com teoria. É andando que você vai aprender. E é o que a gente está fazendo hoje. Está aprendendo a lidar com esse momento, com ele em movimento. Então, se a gente não for... Tem uma palavra hoje da moda que é ser disruptivo. Então, mas eu vejo, outro dia eu fiquei boba, eu entrevistei alguém de uma empresa de internet super disruptiva, com pessoas lá dentro extremamente tradicionais. Os mesmos jogos corporativos, as mesmas mazelas que a gente sabe que as empresas têm numa empresa disruptiva. Então, assim, não dá para a gente trabalhar numa empresa e querer que ela seja disruptiva, ou que a missão dela é ser disruptiva, se as pessoas que estão lá dentro
não são ou não aprenderam a ser. Então, a gente está num momento que a gente tem que aprender novas coisas. E como é que eu aprendo novas coisas? Deixando de lado aquelas que eu já aprendi. Então, eu tenho que limpar a minha caixinha de alguns conhecimentos, deixá-la limpinha para vir novos conhecimentos. Mas a gente é muito resistente. Não, eu aprendi desse jeito, isso é minha zona de conforto, eu quero continuar fazendo desse jeito. Então, a gente tem que romper essa barreira do que era. Não existe mais o que era. O que existe é agora. Então, o que está atrasando tudo isso é essa resistência de algumas pessoas, de algumas empresas, de entender que a coisa mudou e que ela não vai voltar a ser como era antes. Não vai voltar. Não adianta querer ficar no saudosismo. Ah, não, daqui a pouco isso passa e vai voltar. Não, tem empresa que não vai ter mais lugar para as pessoas irem. O 2050 chegou e chegou rápido. Exatamente. Rápido. Chegou muito rápido. E nessas mudanças, Jane, uma pergunta que eu ia te fazer era sobre o seguinte. Como que tá, qual que é a força da rede social do LinkedIn no processo de recrutamento e seleção? Eu não consigo mensurar isso aos meus olhos, mas ela é muito forte, é uma ótima ferramenta para você procurar um emprego, por exemplo, ou, sei lá, aquelas ferramentas que antigamente era muito mais comum, onde você pagava uma mensalidade para que você colocasse seu currículo, ele distribuía para as empresas. Tinham várias empresas disso, né? Uhum. Na verdade, essas ferramentas que você paga, acho que deve continuar pagando, as empresas, elas não distribuem o seu currículo. As empresas que pagam esses bancos de dados vão buscar o seu currículo lá. Então, é um erro achar que eu vou pagar X e ela vai mandar meu currículo para a vaga tal. Eu tenho uma vaga, eu ponho lá naquele site. Ele vai me mandar alguns currículos que têm palavras-chave naquelas vagas. Tá? Isso não quer dizer que está fazendo um trabalho para você. Encontrar uma nova colocação é o network. É você ser atrativo. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você fazer diferente. De novo, vamos ser diferente. Então, assim, você quer ser visto, você tem que escrever um artigo, você tem que fazer conexão com quem é da tua área ou da área que você pretende. Você tem que escrever um texto que a pessoa leia e se interesse por você. Se você for fazer aquilo mecanicamente, fazer conexão e falar, estou em busca de novos desafios, mandar a conexão, ou ficar só aplicando em vagas, você está fazendo o que todo mundo fez, você não vai ter resultado. Então, assim, você tem que participar de enquetes, você tem que participar dos debates, você tem que fazer publicação, você tem que fazer conexões inteligentes, né? Fazer conexão com todo. Tem que fazer uma lista de empresas que você gostaria de trabalhar, fazer as conexões com elas. Então, assim, não ter vergonha de participar e dar a sua opinião. O LinkedIn é uma rede social como outra qualquer. Você tem que ser visto. E como é que você é visto numa rede social? Participando, porque você sabe que o algoritmo ele vai te colocar ali na frente, porque você usa. Se você não usa, você não vai aparecer. Então, é sim poderosa. Sim, eu uso muito para achar os candidatos, muito mesmo, mas tem que saber usar. Não vá usar como você usava há 2 anos atrás, que não vai dar certo. Hoje, eu não sei se vocês já viram, as pessoas jovens, elas estão fazendo postagem do tipo, estou buscando emprego, você se interessa por mim? Põe a foto dela lá. Se você olhar no comentário, vocês já viram algum post desse? Já. Vocês já viram os comentários? Eu já vi vários, assim, que, tipo, a empresa, às vezes, tipo, do RH da empresa, fala, a gente gostaria que você se cadastrasse no nosso site de carreiras. Muitas vezes, sei lá, o cara coloca, tem um sonho de trabalhar, sei lá, na Nubank. Daí a Nubank vai lá, coloca um comentário, né? Se cadastre aqui e tal, não sei o quê. E também existe uma força muito grande, eu vejo no LinkedIn, das pessoas impulsionarem um post desse tipo, já que é uma ferramenta meio que desenvolvida para essa conexão de empregos, e daí as pessoas realmente ajudam. Então compartilha, você vê, essas publicações geralmente têm uma taxa alta de curtidas e compartilhamentos e comentários, né? Muitas pessoas ajudando que essa pessoa consiga, né?
Se vocês estão vendo que as empresas respondem, é porque elas têm hoje uma pessoa focada no usuário. Então, se a empresa está preocupada com você está vendo ela, você tem que fazer a mesma coisa que a empresa. Você tem que cuidar da sua imagem. Como é que você cuida da sua imagem? Fazendo as conexões corretas, fazendo comentários relevantes, fazendo conexão, não fazer, mas com as pessoas que você quer, fazendo um texto que a pessoa lê e fala, puxa, que pessoa interessante. Agora, se você fizer tudo pro forma como a gente sempre fez, né? O brasileiro estava acostumado a falar, estou em busca de novos desafios, a pessoa se interessa em ver. Não, essa pessoa, ela não vai ler, vai ser lida. Ela não vai ser mais olhada, ela não é mais atrativa. Então, vê como é que suas empresas estão se comportando e comece a se comportar como essas empresas. Se preocupa com quem está lendo a sua conexão. Se você não se preocupa com quem está lendo o que você está mandando, você quer que essa pessoa queira te empregar? Eu acho que o processo de contratação começa no momento em que você envia seu currículo ou no momento em que você cria o seu perfil numa rede social dessa. Começa ali. Se você não criar algo que seja atrativo e de destaque ali, você vai ficar apagado lá, você vai pro final da lista, né? Só mais um. Exatamente, vai pro fim da fila. É bem complexo, né, esse lance, mas eu vejo, tipo assim, também pode ser que tem um lado das empresas que, por mais que a pessoa está sendo vista, está sendo lembrada, mas eu acho que talvez não é só isso que de uma certa forma, a empresa deveria notar, talvez. Acho que tem também o aspecto de transformação que a pessoa tá trabalhando, né? Porque a gente se viu nessa condição, eu penso, principalmente para as pessoas talvez de gerações anteriores, né? O lance do LinkedIn não é uma ferramenta, apesar de todo mundo conhecer, todo mundo está trabalhando, mas não é uma ferramenta que todo mundo tem o hábito de estar ali sempre trabalhando. Não é. Né? Então eu vejo que tipo, as pessoas um pouco não tão adaptáveis a essa realidade das redes sociais têm muito mais dificuldade de se introduzir nisso ou de fazer ser vista por essas empresas. Né? E eu não sei como é que as empresas trabalham isso. Porque não é porque a pessoa não está na rede social se divulgando, né, na rede social ali de específica para profissão, para trabalho, para carreira, que ela não tem algo de valor a agregar para aquela empresa que possa estar procurando. Eu concordo com você. Hoje tem outros meios, tem grupo no Facebook, tem outros caminhos também. Mas, gente, ainda o maior portal de busca é o LinkedIn. Porque ali a gente encontra quase tudo. Então, assim, ali tem grupo para eu divulgar uma vaga, ali tem grupo, tem uma pessoa que vai me levar para outra. Na hora que eu começo a conectar, sei lá, fazendo a vaga de diretor de marketing, né? Eu começo a conectar pessoas de diretoria de marketing, na lateral aqui, ela já me dá outras conexões de outros diretores de outras empresas. Então, assim, facilita muito a vida do selecionador. Eu sempre falo para os meus coaches, você quer arrumar um emprego, facilita a vida do selecionador, do recrutador. Então, assim, o LinkedIn, ele facilita a vida de quem é recrutador. Então, é a ferramenta, se você não aprendeu, você vai ter que aprender. Eu estava dando um curso como voluntária para um grupo de mulheres para ensiná-las a mexer no LinkedIn. Porque se você não tem um LinkedIn ainda, você tem que ter. Deixa o seu Instagram de lado, deixa o seu Facebook de lado e abre o seu LinkedIn. Para de ficar no Facebook e vai no LinkedIn. Tem que separar as coisas, né? O Instagram e o Facebook são ferramentas para entretenimento. Não que você não vá se entreter no LinkedIn, né? Mas são ferramentas ali... Outra coisa muito importante. Você veja que mercado que você quer atuar, porque os selecionadores, eles olham o LinkedIn, mas eles olham as outras redes sociais também. Então, se você não tem uma conduta que seja condizente nas duas redes, isso pode também acabar com a tua imagem. Então, cuidado como você se apresenta no LinkedIn e como é que você se apresenta nas outras redes.
sabe? Então, assim, você está sendo visto e olhado, julgado e analisado. Você tem a liberdade de ser quem você é, mas saiba, dependendo do mercado para onde você vai atuar, as suas outras redes sociais vão ser vistas também. Isso pode ou te prejudicar ou te ajudar a conseguir aquele emprego. Nesse sentido, as redes sociais facilitam e ajudam em muito o recrutador, né? Porque você consegue ver a ficha da pessoa ali no LinkedIn e nas outras redes sociais você vê a transparência dela, você vê quem ela é também no dia a dia. E hoje a internet permite isso muito fácil, né? Você acha qualquer pessoa, qualquer um numa rede social. E aí Outro dia alguém falou... Pode falar. Aí você consegue, acho que, linkar se a pessoa é uma só, né? É. Que é o que você tinha comentado. Ou se ela tá vestindo uma máscara ali no LinkedIn. Se ela é uma pessoa no LinkedIn que, né, totalmente diferente do que ela é na vida pessoal dela. Exato. As pessoas precisam parar com isso, elas precisam ser únicas. Lembra quando o currículo era só no papel? Que as pessoas tinham 3, 4 currículos? Uhum. E tinha você entrava na internet e procurava padrão de currículo 2007. Aí você baixava lá no Word, preenchia e disparava, mandava. Hoje, isso não é mais possível, né? Eu vou fazer o currículo voltado para isso, eu vou fazer o currículo voltado para aquilo. Você vai ter quantos LinkedIn? Não é mais possível. Né? Verdade, é verdade mesmo. Só. É uma coisa só. Isso realmente para quem... Mas eu acho que para quem estava perdido até, né? Que isso agora ficou ruim. Porque se a pessoa, tipo assim, tinha 2, 3, 4 currículos diferentes para mandar para determinados tipos de área específica, é porque, de uma certa forma, ela estava meio perdida também. Ela não sabia o que ela queria fazer. Não é só perdida, às vezes está desesperada, né? Também. É o desespero. Você não tem emprego, você tem que pagar a conta lá, você vai atirar para tudo que é lado. É o que a galera fala, né? Atira para tudo que é lado. O que vier... Né? Não, mas você sabe que até isso, outro dia eu vi um depoimento de uma moça dizendo que ela trabalhou uns X tempo, acho que era departamento pessoal, e ela perdeu o emprego e ela estava trabalhando, acho que de faxineira. E era um depoimento no LinkedIn. E ela falava, não tenho vergonha de vir aqui pedir, porque eu tenho uma filha, preciso sustentar, né? Então, assim, não tem mais vergonha, gente. Tudo bem que eu estava perdido, ou tudo bem que eu estava desesperado. Não é todo mundo que tem uma missão. A minha missão pode ser pagar a conta da minha casa. Entende? Você tem uma missão profissional. Porque a gente chegou num momento que, assim, glamouriza tudo, né? Eu tenho a missão de vida de ajudar pessoas. Ok, eu tenho, mas se a minha vizinha não tem, a missão dela pode ser pagar as contas no final do mês. E é uma baita de uma missão. A gente não tem que julgar ou menosprezar. Emprego é muito bom, muito legal, a gente chegar, fazer o que a gente gosta, tudo, mas o mais legal é você ter um emprego. Acho que a gente está num momento da pandemia que muita gente sem emprego. O mais legal de tudo nesse momento, se você perguntar para aquela pessoa, o que é mais legal? É ter um emprego. Fazer o que gosta vai vir no próximo patamar. Na hora que essa pessoa conseguir se restabelecer como ser humano, com dignidade. Então, assim, ter um emprego hoje já é uma missão. Já é uma vitória, né? Da condição que a gente tem vivido, que é bem, assim, bem triste, né? Na verdade, né? Acho que tem muita gente aí precisando, muita gente boa mesmo, às vezes que não encontrou não se recolocou exatamente por essa condição que foi imposta, né? Do nada, tudo mudou e muita coisa parou e prejudicou muita gente. Então, assim, está sendo um tempo de reflexão e de mudança para muita gente. Eu não sei dizer, às vezes eu vejo do lado inverso também, muitas empresas ou empregadores dizendo que, eu já ouvi isso várias vezes, do empregador dizer, não acho um cara bom para trabalhar comigo, não acho tá difícil achar um cara para fazer X, Y, Z, ou fazer uma função XPTO. Por que você não consegue conectar isso entre o lado daquele que precisa e do que está precisando? Como boa marqueteira, eu vou dizer para você que ele não contratou a Marmaduke ainda para achar a pessoa certa para ele. Não vou perder a chance de fazer o meu eixo. Mas brincadeiras à parte, o que eu acho é que às vezes os empregadores
cria um perfil que não é real. E aí não vai encontrar. Quando encontra, esse cara não vai ganhar o que ele quer oferecer. Ele quer uma mosca branca. E quer pagar, sei lá, X. Eu achei a mosca branca, só que ela quer ganhar 3x. Não. Então, tem esse aspecto. Tem um outro aspecto que o mercado não dá conta de formar o tanto de gente, por exemplo, hoje de tecnologia de internet que o mercado está demandando. Então, alguns mercados estão escassos e falta, sim, profissional. Ponto. Porque não tem informação, não tem gente formada para fazer. O outro ponto é aquele gestor que faz... Sabe aquela mulher que quer o príncipe encantado? Mas ela só encontra o sapo? Então é isso, o cara quer o rei da cocada, mas ele não vai achar. Esse profissional que ele quer não existe. Então ele fica sempre falando, eu não acho o cara. Eu acho para mim que isso já virou um clichê, sabe? De profissional. Será que esse cara quer contratar mesmo? Ele quer contratar? Tem isso também. Que às vezes fica idealizando uma pessoa. Uma outra coisa que eu vejo também, Eugênio, acho que essa transformação, principalmente na parte digital, mas assim, eu não sei como é que se as empresas também estão mudando essa metodologia de contratar um profissional. Porque eu acho que só, de repente, você tem lá o perfil da pessoa no LinkedIn, por exemplo, ela colocando lá toda a carreira dela, o histórico, enfim. Mas, às vezes, o que está ali talvez não fica tão claro ou, de uma certa forma, está faltando alguma informação que possa chamar a atenção de alguém que está recrutando, nesse caso, a uma pessoa para uma área específica. E não seria o caso, por exemplo, que eu vejo da gente usar a própria tecnologia, talvez, para fazer isso, de uma certa forma, sei lá, numa espécie de pré-teste, de início de processo de seleção. Às vezes a pessoa se candidata, por exemplo, eu me candidatei para uma vaga X. Aí se candidatou, aí pode até ser que lá no processo de seleção do RH da empresa, ela vai, olha o perfil da pessoa, não é isso aqui que eu estou buscando, e já elimina sem nem saber se realmente a pessoa pode ser que ela tenha algumas qualidades que a empresa está buscando. Não tem essa forma, ou as empresas não estão trabalhando para fazer isso. Porque às vezes a pessoa só se candidata, mas o perfil lá, o crachazinho da pessoa ali do LinkedIn não está com as palavras-chave ou não está com alguma coisa que o recrutador está buscando e ele já elimina, e às vezes pode ser que aquela pessoa se adequa em muitos aspectos dentro do que eles estão buscando. Então, foi bom você falar isso, porque e aí que as pessoas aprendam. Fazer currículo, gente... As pessoas confundem currículo com descrição de cargo. Você põe lá, sou gerente de vendas, responsável por 5 vendedores, elaborar, Eu sei que é um gerente de vendas. Eu que estou contratando, eu sei que um gerente de vendas faz. Eu quero saber o que esse cara fez com as competências dele. Gerente de vendas, gestão de 5 pessoas, com resultado XYZ, com crescimento, Aí, o recrutador fala, essa pessoa é bacana. Quando eu pego uma descrição de cargo, eu vou ver se a pessoa tem pelo menos 50% daquela descrição escrita ali, e qual o resultado que ela conseguiu com aquilo. Aonde ela chegou com aquilo tudo. Porque eu não quero uma pessoa que saiba fazer as coisas só. Eu quero uma pessoa que saiba fazer as coisas e com essas coisas ela gerou resultado. Eu sempre falo para os meus coaches, coloca os resultados, coloca lá 3 linhas das suas principais atividades, embaixo coloca pelo menos 3 resultados relevantes que você conseguiu naquele período. Senão, não tem Cristo que faça, gente. É a mesma coisa, desculpa os meus exemplos, mas assim, você achar a pessoa bonita só pelos olhos. Aí ela tira a máscara, você fala, putz, tá faltando 5 dentes na boca, né? Aí você fala, o nariz é torto, sei lá, eu. Então, é o que as pessoas fazem. Então, assim, é muito mais erro de quem compõe o currículo do que de quem está buscando. Pensa que o recrutador vê mais de 30, 40, 50 currículos por dia. Ele vai pegar aquele que for mais atrativo, que facilita a vida dele.
Porque eu não vou ler 100 currículos e vou analisar um por um. Eu vou pegar o que me chamou a atenção nesse, o que me chamou a atenção nesse, o que me chamou a atenção nesse. Se aquele lá não teve nada que me chamou a atenção, ele pode ser, e muitas vezes é, o melhor candidato, mas ele não fez nada para me chamar a atenção, ele vai ficar. Infelizmente é assim. Eu também acho, Jane, da minha opinião, que o recrutador tem que entender que não vai existir a escolha perfeita. Você não vai trazer o melhor daqueles todos, porque muitas vezes tem esse processo do currículo, que você acaba, às vezes, perdendo um cara que era um bom profissional, mas que não colocou a informação correta dentro do currículo dele, você não selecionou. Tem a segunda etapa, às vezes você vai fazer uma entrevista com o cara, uma entrevista com várias pessoas, aquele que sabe se comunicar melhor, muitas vezes tem vantagem. Às vezes tem um cara que é tímido, ele não é um mau profissional, ele é um bom profissional, mas ele é tímido. Sim. E daí você vai numa entrevista, ele fica meio intimidado, ele não consegue performar bem, ele não consegue demonstrar quem ele é, ele perdeu. E ele poderia ter sido melhor, ele poderia ter sido sua melhor escolha. Mas você nunca vai saber, né? Então. Não consegue a vaga quem é o melhor candidato. É um erro também que as pessoas acham. Eu consegui que eu fui o melhor de todos. Não é o melhor que consegue. Já tive casos de mandar, assim, 5 candidatos top de linha e o gestor negar todos. E eu falava, não é possível, mas não tem gente melhor que esses 5 candidatos. Pedi para RH, não posso conhecer o gestor? E aí, mas ele é muito ocupado, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Eu falei, 10 minutos. Eu só quero olhar para a cara dele. Era da época que a gente ainda ia aos escritórios. Gente, eu cheguei lá, eu conversei com ele 5 minutos. Eu entendi por que ele não escolheu ninguém. Todos os candidatos que eu mandei, que eram fenomenais, fariam sombra para ele. Ele nunca ia contratar. Voltei e peguei pessoas mais medianas, que eu, Jeane, não julgava os melhores. Sabe aqueles que você guarda, fala, não, isso aqui eles não vão gostar. Ele contratou. Caramba. Então, não é o melhor, é quem dá match. Sim, sabe? É e o que eu falo para os meus clientes, eu não estou te apresentando o que eu acho melhor. Estou te apresentando o que o mercado tem. Não sou eu, é o mercado. Então, o mercado tem isso para você. Dentro disso daqui, você pode escolher. Mas eu queria um que tivesse cabelo cinza. Não tem no mercado. Não adianta você querer. Não tem no mercado. Mas se tiver, ele vale 500 vezes mais. Você vai pagar 500 vezes mais? Não tem. Então, não tem. O mercado tem isso daqui. Eu apresento para você o que o mercado tem. É muita loucura, né? É doideira. Na linha das analogias da Giane, é que nem você ir na feira pra comprar fruta lá, você vê um abacaxi, coisa mais linda, abacaxi amarelinho e tal. Puxa lá a coroa dele, saiu, você fala, tá docinho isso aqui. Tá lindo, a hora que você descasca, azedo pra caramba, tem que tacar sal no abacaxi. Acontece. Muitas vezes. Ou você vai no supermercado, tem aquele morango desse tamanho, né? Que lindo, né? Aquele gigantão. R$50. Aí você fala, puta, eu não posso pagar isso. Mas às vezes você paga os R$50, só uma vez na vida, aí você morde e o morango tá azedo. Gastou R$50, não valeu. Exatamente. Mas eu acho que é um lance assim também, porque não é realmente o melhor, porque normalmente quem está contratando também é a pessoa, né? E a pessoa também tem as próprias convicções, às vezes, por mais que ela pode, de uma certa forma, às vezes ser imparcial ou ser neutra na contratação, mas alguma coisa ela conecta com a personalidade. Não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade. Esse é o grande lance do ser humano, né? A gente não consegue ser neutro. Uhum. Não dá, eu sou imparcial. Mas é uma mentira que você pode contar na vida. Eu sou 100% imparcial. Não é. Não tem como, gente. A gente não tem como ser 100% imparcial. É muito louco isso. Mas, enfim, eu acho que... né? Mas eu comentei essa questão porque eu fiz um curso uma vez que no curso eles faziam uma analogia e era muito engraçado como você poderia usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas que contratam. E aí o que eles fizeram, tipo assim, precisava contratar alguém para uma área técnica, área de engenharia técnica e tal, só que eles tinham muita dificuldade para contratar, porque às vezes a pessoa, tipo, não era bem aquela que ele queria, ou eles não tinham os requisitos, os atributos técnicos. E aí eles usavam uma ferramenta, um software,
No processo de seleção, então, eles habilitaram um conteúdo ali, uma espécie de quiz, que puxava, fazia né, de certa forma, tirava do funcionário, do possível candidato, coisas técnicas ou atributos que a empresa estava buscando. E nisso já fazia um pré-filtro do candidato para ir para o processo de seleção. Que às vezes isso pode ser que não esteja tão destacado, por exemplo, na rede social profissional da pessoa. Meio que uma análise de perfil, assim? Mais ou menos isso. Tipo assim, botavam... tava procurando alguém na área específica, sei lá, de eletrônica, um componente ou algo específico que eles trabalham. Aí botava lá, a pessoa fazia o quiz lá e colocava do que ela entendia, ou do que ela já tinha trabalhado. Isso contribuía para... Mas isso tem. Quando você quer anunciar uma vaga, você pode fazer perguntas pré-selecionadas e você põe a resposta padrão. Caso a pessoa não responda, ela já está eliminada ali. Isso existe. Qualquer site que você anuncia a vaga, porque no meu caso, na minha consultoria, a gente não anuncia a vaga. Eu faço uma busca ativa, né? O anúncio é uma busca passiva. Mas isso facilita. Quando é vaga técnica, principalmente, facilita muito. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso fazer um xixi. Fica à vontade. Não, tranquilo, pode ir lá. Fica à vontade, sem problema. Mas é engraçado esses portais de vagas. Eu acho uma chatice. Sinceramente, eu acho uma chatice. Principalmente, por exemplo, você vai fazer, vamos supor, uma situação hipotética. Estou procurando um emprego na John Deere. Aí você vai lá, tem que fazer um login, colocar tudo seu perfil lá. Mas agora eu vou tentar na 3M. Aí você faz outro login de novo, com outra senha, preenche tudo o currículo de novo. Aí, cada empresa que você tem que fazer tudo, um currículo, tudo de novo, cara, dentro do portal da empresa. Muitas vezes nem o LinkedIn serve. Muitas vezes nem o LinkedIn serve. Mas o que eu vi que, por exemplo, conversando com alguns amigos as empresas têm feito, é a hora que você vai cadastrar lá no processo, no setor de carreiras lá da empresa, no website de uma empresa X e tal, e aí o que eles estão fazendo é fazendo login via LinkedIn. Isso é legal. Você faz o login, dá a permissão, puxa, né? E aí ele já puxa as informações. Isso aí, facilita muito, né? Eu já vi uns assim, mas puxa tudo torto também. Puxa tudo errado. Né? Ou o LinkedIn não estava parametrizado direito, ou ele puxou tudo errado mesmo. Porque eu acho que as empresas tradicionais hoje ainda estão demorando um pouquinho para usar essas ferramentas. A Jane comentou, tem algumas que tem, mas eu acho que ainda não está naquele processo bem impulsionado igual a pandemia está precisando, não. Eu acho que muita coisa mudou, né, com esse lance da pandemia, mas eu acho que tem muita coisa ainda que o pessoal ainda está um pouco... mas esse tipo de adaptação acho que ela é mais lenta, né? Porque você colocar a pessoa de home office, você teve que colocar do dia para noite, porque a pandemia teve que fazer isso. Agora, se adaptar todo o seu processo de seleção para o digital e fazer isso funcionar, isso se integrar, muitas vezes é muito mais lento, né? Exatamente. Não, demora mais, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que as empresas precisam se adaptar, né? E precisa ter ainda mais empresas robustas, né? Empresas grandes, assim, tem uma estrutura enorme e às vezes é muito tradicional e tem um processo já desenhado de padrão de contratação há muitos anos e para quebrar tudo isso, realmente é um negócio que não dá para fazer do dia para noite igual foi a pandemia. Viu, Jane? A gente estava comentando aqui, eu estava comentando com o Jesse, que eu particularmente acho horrível esses portais de empresa que cada um tem e você tem que criar um seu login com senha e depois colocar todas as informações do seu currículo lá dentro. Ou seja, se você estiver procurando emprego, você quer se candidatar, você se candidata em 2, 3 vagas por dia, que você não consegue mais, né? Porque você tem que preencher o currículo tudo de novo. Aí você cria um login e senha pro outro. Aí a hora que você vai entrar para ver se virou alguma coisa lá naquele portal, você já não lembra mais a senha daquele lá, porque você tem 17 empresas com senhas diferentes. Vira aquele caos. E muitas vezes nem o LinkedIn tá conseguindo integrar tudo isso, né? Tem algumas empresas que fazem no LinkedIn ou com vagas.com, né? Que para o candidato vagas.com é gratuito. Tem algumas empresas que elas fazem com a Cato também. Mas eu falo, gente, que mudar de emprego é um trabalho. Você tem que desempenhar X horas do dia para você trabalhar naquilo.
Uhum. As pessoas querem fazer na hora que dá, no intervalo dali, daqui. Não, foca, escolhe uma hora do dia e trabalha para aquilo, porque é um trabalho procurar emprego. Não É um é trabalho. bolinho, não. Ou seria mais fácil se pudesse integrar tudo, né? Seria muito mais rápido. Porque você criou um perfil todo lindo, maravilhoso no LinkedIn, e o LinkedIn é bem completo, eu acho, para isso, coloca todas as suas competências e tal. Sim. E daí, pô, você vai se candidatar num portal de uma empresa, eu sei que algumas já fazem, né? O que a gente tava falando, algumas já fazem de puxar aquela informação do seu LinkedIn ali e colocar ali dentro. E muitas vezes vai tudo errado também. Tem essa. Às vezes vai certo, às vezes vai tudo errado. Mas seria legal se tivesse como integrar tudo isso, né? Facilitaria muito, acho que para todo mundo. Sim. Tanto para a empresa, quanto pro recrutador, quanto pro recrutado, né? Porque você vai ter um padrão, por exemplo, vai ter um padrão das informações, da sequência que elas vão estar vindo para todos, para todo mundo, para todos os cantos. Claro que ali dentro você pode, dentro do LinkedIn, claro que isso teria que ter pensando assim, muito longe, né? Uma integração onde você consegue selecionar as caixas que você quer ver, com palavras-chave e tal. Aí seria o melhor dos mundos, né? Só eu com a minha imaginação aqui querendo inventar uma forma de facilitar as coisas. Sem dúvida. Isso ajudaria, né? Mas o duro é que essa realidade ideal aí que você desenhou, dificilmente... Com certeza acontece. alguém já teve essa ideia. Já teve, exatamente. Ah, então bota em prática o cara que teve a ideia aí, por favor. Executa logo, né? Executa logo esse negócio. Realmente faz muita diferença. Mas é isso, viu, Diana? Giane, desculpa. Gostou do nosso papo? Muito. Eu espero que eu tenha contribuído com Sem vocês dúvida. de alguma maneira. Muito legal. Não, eu consegui tenho tirar atingido várias a dúvidas que eu tinha. expectativa. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha aqui, várias perguntas que eu queria fazer. É legal conversar sobre isso, porque é uma área que acho que do interesse de todo mundo. A gente conversou aqui com profissionais de várias áreas, de vendas, de marketing, e muitas vezes a pessoa que não trabalha com vendas não vai assistir o podcast do vendedor. Às vezes assiste, às vezes não. Mas quando a gente fala em carreira, todo mundo tem uma carreira. Exato. Né? Então tá do interesse de todo mundo, né? Eu acho legal. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que foi um bate-papo muito interessante, acho que pra gente conhecer como é que funciona essa realidade, como é que estuda isso, né? Porque se trabalhar com pra gente que assim, que atua numa carreira só, já é complexo Pois é. de se entender, de fazer essa autorreflexão, essa autoavaliação e buscar sempre desenvolver o melhor. Imagina para quem trabalha com isso, né, que é o caso da Giane, que tem que entender, de certa forma, de muitas profissões e como tentar fazer com que a pessoa se desenvolva naquilo que ela segue, né? Difícil a Giane ter conhecimento técnico de todas as profissões, né? Às vezes vai pesquisar, né? Aparece uma demanda, você acaba pesquisando um pouco sobre aquilo, né? Eu até vou mandar um recado para os meus colegas headhunters. Eu acho assim que quando eu recebo um perfil, a primeira coisa que eu faço é estudar o perfil. Lógico, eu vou na internet, eu vou estudar. Eu nunca vou entrevistar uma pessoa sem estudar o mercado, a vaga e tudo mais. Mas também, o fato de eu não conhecer tudo é o que faz a entrevista que eu faço ficar interessante. Porque eu realmente tenho curiosidade de entender. Mas me fala aqui, por que vocês fazem isso? E aí a pessoa fica feliz também de contar a experiência dela. Então, eu sempre falo que a minha entrevista, ela não é aquela entrevista padrão e tudo. É uma conversa de querer realmente conhecer o que ele faz, como é feito as coisas. É uma curiosidade genuína. E aí a pessoa me entrega o melhor que ela tem. E aí eu sou capaz de realmente analisar e não julgar. Então, eu acho que já tive candidato que falou para mim, nossa, conversar com você faz toda a diferença, porque outro dia eu conversei com uma moça que ela não fazia nem ideia do que ela estava ouvindo. E às vezes a pessoa tem medo, tem vergonha de dizer, não entendi nada do que você me falou. Me fala de novo isso daqui, porque só para fechar, uma vez eu fiz uma vaga muito técnica para a área farmacêutica. E eu fui conversar com o gestor na fábrica, ele falou assim, olha, já passou aqui 3 consultorias. A minha área é X, mas essa área, ela desmembra no XY. A pessoa que veio aqui, as 3 consultorias, ela só me entregava um candidato da XY, eu quero só da X. Aí ele falou para mim, você entendeu? Eu falei, eu acho que eu entendi, eu vou saber se eu entendi quando eu te mandar os candidatos mesmo, né? Brinquei com ele.
Só que aí mandei 3 candidatos e ele falou, cara, você entendeu o que eu falei. Então, assim, as pessoas às vezes não escutam, e quando escutam e não entendem, tem vergonha de falar, não entendi, me fala de novo, o que você está falando? Para mim isso é grego. Então, assim, por que eu acho que eu aprendo tanto, que eu entendo tanto de vários mercados? Porque realmente eu tenho curiosidade de saber mais, de conhecer mais. Então, isso faz total diferença, de você se interessar de verdade por aquilo que a pessoa está te trazendo. E aí você gera um candidato melhor, você tem mais argumento para falar com o seu cliente. Olha, essa pessoa é assim, assim, assim. Você gera uma curiosidade no teu cliente em querer conhecer o seu candidato. Então, eu sempre brinco com eles, olha, eu vou te mandar 3 candidatos que você vai ficar na dúvida em quem você vai contratar. E se o primeiro não quiser, você tem o segundo, e se o segundo não quiser, você tem o terceiro. E geralmente, via de regra, logicamente, sempre acontece, tem os percalços, mas assim, na maioria das vezes, é o que acontece. Pujane, quem que você indica dos 3? E aí eu brinco, eu tenho as minhas apostas aqui e tudo, mas é isso que eu falo, as pessoas têm que ter paixão por aquilo que faz, para fazer bem feito, para que aquilo seja uma diferença. Eu tive um cliente que ele passou por mim por um processo seletivo, ele não foi o candidato escolhido, quem foi uma outra pessoa que foi contratada, mas ele arrumou emprego por uma outra consultoria numa multinacional. Depois de um mês que ele estava no RH dessa empresa, ele me ligou, falou, Giane, estou te ligando para contar que eu consegui um emprego. Eu disse, puxa, que legal, parabéns, você merece. Então, além de ligar para te contar isso, estou te ligando porque eu quero que você trabalhe para a gente. Que louco, né? Doideira. Então, assim, a gente está se vendendo o tempo todo. E quanto Sim. mais genuíno que você for, melhor venda você está fazendo. Muito legal. Sem dúvida. E para as pessoas que quiserem te encontrar e conhecer um pouco mais sobre o seu serviço, Giane, como que eles podem fazer? Tem uma página no LinkedIn, Giane Lima, e tem uma página da Marmaduke Consultoria. E lá tem todos os meus contatos, vocês vão me encontrar com certeza. Beleza. A gente vai deixar a descrição aí no episódio, né? Na descrição do episódio aqui no YouTube. E aí quem quiser, obviamente, conhecer mais sobre como a Giane faz, como ela trabalha, enfim. Né? Seja para recrutar ou para procurar uma nova oportunidade, buscar uma nova oportunidade, ela vai estar à disposição aí para, sem dúvida nenhuma, para ajudar, né? Com certeza, é isso aí. Acho que é isso, a gente agradece muito, Giane, o seu tempo, essa oportunidade de compartilhar essa experiência que você teve e você está tendo aí ao longo da sua carreira. A gente fica muito feliz, espera uma nova oportunidade aí, sem dúvida nenhuma, para conversar sobre mais assuntos. Enfim, acho que a gente está em tempos de mudanças, né, que estão ocorrendo, e acho que esse bate-papo nosso de agora, acho que daqui 1 ano ou 2 anos talvez já vai ter mudado mais bastante coisas ainda, acho que já vai ter mais coisas novas para a gente conversar, enfim, aprender, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Obrigado, viu, Diana, por compartilhar toda essa experiência pra gente, tirar nossas dúvidas, foi muito legal, gostei bastante. E muito não esqueçam, obviamente, de ativar as notificações, se inscrever no canal para ter mais informações. A gente agradece muito, de verdade, de novo, Giane, a sua presença, tá? Obrigada, meninos. Adorei o papo também. Espero que o projeto de vocês cresça cada vez mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais, gente.